na fidelidade. Vamos então iniciar no livro de ouro de Saint-Germain, capítulo 1, introdução. Existe um conhecimento magno, uma santa educação que nos capacita a desvendar e redescobrir os mistérios dos mistérios e os segredos dos segredos. Os conceitos de magia, esoterismo, espiritualismo, etc., sempre estiveram ligados à humanidade ao longo da história. As doutrinas esotéricas não eram motivo de estudos de ignorantes, supersticiosos e medrosos, como quer que se acredite e aceite na atualidade, mas por uma nobreza que tem mantido a chama de um conhecimento superior. É essa mesma tocha do supremo conhecimento espiritual a que sempre foi barreira contra a ignorância, as trevas, o caos, a intolerância. A própria definição de magia expressa bem sua verdadeira finalidade. Do persa mag, que significa sábio, essa palavra originou outras como magister, magistério, e magnum. Portanto, magia vem significar, basicamente, a sabedoria de todo o conhecimento que capacita o homem a desvendar e dominar o universo, a natureza e a si próprio. Outro termo para magia é a aplicação da consciência e da vontade sobre todas as forças da natureza, não só as físicas, tridimensionais, mas aquelas que estão fora da esfera de nossos 5 sentidos. Em síntese, é a aplicação da ciência e da vontade sobre as diversas manifestações da vida. É a ciência total. Foi embasado nas revelações desse livro que a autora e produtora australiana Rhonda Byrne escreveu seu best-seller The Secret, O Segredo. A sabedoria contida neste livro, por muito tempo egoisticamente foi ocultado da humanidade, e pelos seus ensinamentos de grandes revelações, poderes libertários, dádivas e bonanças materiais e espirituais, que tornaram muitos homens e famílias ricas por toda a história, tempos e partes do mundo. As pessoas mais ricas da história, que se utilizaram da sabedoria e ensinamentos que este livro contém, foram figuras históricas conhecidas por terem acumulado enormes fortunas e patrimônios líquidos, sendo que a inflação e outros fatores, como a desvalorização da moeda ao longo do tempo e economias de diferentes regiões ao longo de períodos de tempo distintos, aumentam a dificuldade de avaliar e comparar fortunas de diferentes décadas, séculos e milênios, especialmente para a economia de um determinado país ou região. Além disso, várias pessoas e famílias nunca tiveram registros financeiros ou os revelaram publicamente, e não existem estimativas contemporâneas de seus patrimônios. Algumas estimativas de riqueza dos indivíduos baseiam-se na propriedade do capital e de ações de uma empresa, ou de várias empresas, valor que está sempre mudando. Essa lista de pessoas e famílias privilegiadas que se beneficiaram dos sagrados ensinamentos que contém esse livro, que inclui tanto a riqueza nominal quanto real. O valor nominal estimado do patrimônio de uma pessoa reflete o preço na época, sem correção da inflação ou outros fatores. O valor real do patrimônio reflete uma tentativa de ajustar o valor da fortuna aos fatores econômicos que costumam desvalorizar a moeda, e assim reflete o poder de compra como uma referência comparável entre os diferentes períodos históricos. É dividido em 4 épocas. Primeira época, Antiguidade. 1.1 Salomão. A Bíblia afirma que o rei Salomão tinha uma fortuna que humilhava o patrimônio de toda e qualquer pessoa que viveu antes dele.
o que o tornava o homem mais rico do mundo. Ele recebia 25 toneladas de ouro anualmente, e isto não inclui os rendimentos provenientes de negócios, comércios, nem os tributos anuais que eram pagos a ele por todos os reis e governantes da Arábia. O trono do rei Salomão era revestido por ouro puro e marfim. Seu palácio tinha 6 escadas, 12 estátuas de leão e um banco de ouro maciço. 2 estátuas de leões maiores ficavam ao lado do trono. Todas as taças e artigos de uso doméstico do palácio do rei eram de ouro puro. Salomão teria sido tão rico que durante os anos de seu reinado em Jerusalém, sua imensa fortuna causou uma desvalorização da prata, que passou a ser considerada de pouco valor e tão comum como as rochas. Logo, nada no palácio de Salomão era feito de prata. O mesmo foi observado desvalorização de madeira de cedro, que na época era considerada de grande valor. Alguns historiadores dizem que membros da família Tawil, da atual Turquia, costumavam ser os ouríveis privados de Salomão. 1.2 Creso. Creso foi um rei da Lídia no século VI a.C. Seu nome nas culturas gregas e persa tornou-se sinônimo de riqueza. Ele é muitas vezes creditado como o inventor dos primeiros sistemas monetários formais. 1.3 Marco Licínio Crasso. Um dos principais políticos de Roma. Em sua época, Marco Licínio Crasso, juntamente com Gaio, Júlio César e Cneu Pompeu Magno, compreendeu o primeiro triunvirato. Crasso, nascido em uma rica família política, herdou uma fortuna de 7 milhões de sestércios após a morte de seu pai em 87 a.C. Rivalidades políticas levaram à apreensão da riqueza de Crasso. Depois de vários anos no exílio, Lúcio Cornélio Sulla recupera sua posição de poder em Roma e Crasso, como um adepto fiel e valorizado, encontrou-se no comando das proscrições de Sulla. Com tal cargo, Crasso conseguiu reconstruir sua fortuna de família, ao tomar propriedades de criminosos executados para si mesmo. Não há evidência que indique que Crasso, às vezes, executava pessoas inocentes simplesmente para obter suas vastas propriedades e riquezas. Crasso também expandiu a sua riqueza com o comércio de escravos e com a compra de bairros inteiros de Roma, depois de incêndios, por preços drasticamente inferiores ao valor de mercado. Na época, a capital romana não tinha uma maneira formal e eficiente de combater incêndios, e eles geralmente eram deixados queimar até o fim, o que significa que várias propriedades e fortunas eram perdidas no processo. Crasso empregou uma brigada de combate a incêndios de cerca de 500 homens, e depois que ele negociava a compra do prédio em chamas e das propriedades vizinhas em perigo, a brigada entrava no imóvel em colapso que estava em chamas para apagar o fogo, antes que ele pudesse se espalhar ainda mais. Crasso era conhecido em Roma como Dives, que significa algo como o rico. O historiador Plutarco descreve que a relação de Crasso com uma vestal chegou ao ponto de levá-lo a ser condenado à morte. Crasso foi absolvido depois de afirmar que apenas cortejou a mulher em uma tentativa de adquirir sua moradia abaixo do valor de mercado, e que desejos carnais nunca vieram à sua mente. Querendo ganhar fama política e militar durante as revoltas de escravos liderado pelo gladiador Espartaco, Crasso ofereceu-se para equipar, treinar e liderar 2 novas legiões de soldados para a batalha contra os revoltosos, por sua própria conta. Em um espetáculo impressionante da riqueza pessoal, em 53 a.C., quando novamente tentou conquistar fama militar, Crasso foi morto em Pártia. Acredita-se que Crasso
ampliou sua fortuna pessoal para notáveis 170 milhões de sestércios, enquanto Plínio, o Velho, supunha que sua fortuna era ainda maior, de 200 milhões de sestércios. Isso colocaria o patrimônio líquido de Crasso igual ao orçamento anual total do Tesouro Romano. Alguns o consideram a pessoa mais rica da história, embora essa afirmação seja contestada. A maioria dos especialistas modernos acredita que a riqueza de Crasso é muito menor do que os historiadores de séculos anteriores presumiram, graças ao aumento do conhecimento dos valores monetários romanos antigos. Segundo, Idade Média. Segundo 1. Musa I. Musa I, mais conhecido como Mansa Musa, chegou ao trono do rico império do Mali em 1312. Os imperadores eram figuras bastante obscuras fora da África Ocidental, mas a Raj religiosa de Musa, em 1324, traria grande atenção para a riqueza e extravagância de suas terras. A comitiva que viajou com Musa incluiu 60 mil homens, além de 12 mil funcionários, 500 dos quais marcharam antes dele vestidos com túnicas de seda e carregando bastões dourados. Havia 80 camelos no trem que levavam de 50 a 300 libras de pó de ouro. Musa gastou tanto ouro, particularmente no Egito, que o preço desse raro metal ficou desvalorizado e causou a devastação da economia egípcia por vários anos. Mansa Musa teria sido um homem muito piedoso e generoso com as pessoas comuns em seu Raj, de modo que os cidadãos de cidades como Cairo, Meca e Bagdá criaram contos sobre a sua visita que foram passados por gerações. 2.2 Alan Rufus. Um companheiro de Guilherme da Inglaterra, durante a invasão normanda da Grã-Bretanha, Alan Rufus, que também é conhecido como Alain de Roux, ou Alain o Vermelho, recebeu cerca de 1.000 quilômetros quadrados em concessões de terras como recompensa por sua lealdade. Sua propriedade se estendia ao longo de Yorkshire, Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Northamptonshire e Londres, totalizando cerca de 11 mil libras esterlinas no momento de sua morte em 1093. Isso faria dele a pessoa mais rica de toda a história das Ilhas Britânicas. Sua fortuna foi estimada como algo equivalente a 81,33 bilhões de libras, ajustadas a valores de 2007. 2.3 Aaron de Lincoln. Aaron de Lincoln foi um investidor financeiro anglo-judeu que viveu no século XII. Disse que ele foi a pessoa mais rica de seu tempo e que sua fortuna ultrapassava a do rei Henrique II da Inglaterra. 2.4 Família Médici. A família de Médici da República Florentina era uma das famílias nobres mais ilustres da história europeia, e os detentores hereditários dos títulos de Grão-Duque da Toscana, Duque de Florença e Duque de Urbino. Outros membros da família tinham cargos singularmente importantes, como o Papa Clemente VII, o Papa Leão X, Hipólito de Médici, Catarina de Médici, rainha da França, esposa de Henrique II, que tinha uma amante igualmente famosa em Diane de Poitiers, que era distantemente relacionado com Catarina, e Maria de Médici, rainha da França e de Navarra. João Bice de Médici fundou a família e apoiou o retorno do papado a Roma, o que ocorreu em 1410. Ele foi recompensado por seus esforços com o cargo de banqueiro pessoal para o papado, vários contratos fiscais e minas de alume, o que estabeleceu e consolidou firmemente a fortuna e a influência política da família. Seu filho, Cosme de Médici
iria expandir o banco, permitindo que a fortuna da família chegasse a 122.669 florentinos em 1457, cerca de 22,4 milhões de dólares em 2012. A influência de Cosme se tornou tão grande que ele agia como governante de facto de Florença, apesar de não ter qualquer cargo eletivo. No entanto, registros de impostos da cidade de 1481 mostram que a fortuna da família havia caído para 57.930 florins, sob a administração de Lourenço de Médici, que era melhor como político e diplomata do que como banqueiro. Terceiro, Era Moderna. 3.1 Jacob Fugger. Jacob Fugger, em alemão Jacob Fugger, 6 de março de 1459 a 30 de dezembro de 1525. Também conhecido como Jacob Fugger, o Rico, foi um banqueiro, comerciante e membro da família de banqueiros Fugger da Alemanha. Ele monopolizava o comércio de seda e de cobre na Europa e era o principal financiador e o credor do imperador Carlos V. Seu sobrinho era o rico banqueiro Anton Fugger, a quem legou seus bens após a morte. Esta herança foi de cerca de 2,1 milhões de florins, 7.000 quilos de ouro, cerca de 438 milhões de dólares, e suas propriedades remanescentes. 3.2 Hessen. Hessen ou Hessen chinês. Pinyin Hessen. Wad Giles. Ruchen. 1746 a 22 de fevereiro de 1799. Foi um oficial manchu da dinastia Qing, um dos favoritos do imperador Qianlong e uma das pessoas mais ricas na história da China moderna. Após a sua morte em 1799, sua propriedade total era estimada em cerca de 1,100 bilhões taels, medida chinesa de prata, aproximadamente 42 bilhões de dólares, com base nos preços da prata em 2011. A riqueza de Hessen, que era o equivalente à receita de 15 anos do governo imperial dos Qing, incluía 3.000 quartos em suas propriedades e mansões, 8.000 hectares, 32 quilômetros quadrados de terras, 42 agências bancárias, 60.000 taels de ouro com liga de cobre, 100 grandes lingotes de ouro puro, 56.600 lingotes de prata, 100 taels cada, 9 milhões de pequenos lingotes de prata, 10 taels cada, 58.000 libras de moeda estrangeira, 1.500.000 moedas de cobre, 230 pulseiras de pérolas, cada pérola comparável em tamanho de grandes cerejas, 10 grandes pérolas, cada um do tamanho de damascos, 10 grandes cristais de rubi, 40 grandes cristais de safira, 40 utensílios sólidos de prata, 40 utensílios sólidos de ouro, várias peles de animais das mais variadas espécies, 11 pedras de coral, cada um dos mais de 1 metro de altura, 14.300 peças de seda fina, 7.000 conjuntos de roupas finas para todas as 4 estações do ano, 361.000 vasos e embarcações de bronze e estanho, 100.000 vasos de porcelana feitos por grandes mestres, 24 camas ricamente decoradas com ouro maciço, cada uma com 8 tipos diferentes de pedras preciosas incrustadas, 460 relógios europeus de alta qualidade, 606 funcionários e, por fim, 600 mulheres em seu harém. 4. Era contemporânea. Família Rothschild. A riqueza da família da alemã Rothschild, no seu auge durante meados do século XIX, é estimada em termos atuais na casa de centenas de bilhões de dólares, ou até mesmo na casa dos trilhões de dólares.
2. J.P. Morgan. J.P. Morgan herdou a riqueza de seu pai, um homem de negócios líder em seu tempo. Morgan começou a fazer fortuna na mesma era industrial de nomes como Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie e pelo negócio de consolidação de interesses. J.P. queria fazer seu nome e fez grande aposta em uma tecnologia revolucionária, a eletricidade. Através de uma parceria com Thomas Edison, Morgan apoiou projetos para levar a eletricidade a Nova York, usando corrente contínua. O suplente de Edison, Nikola Tesla, no entanto, defendia a tecnologia da corrente alternada. Uma é DC, a outra é AC, que se mostrou mais eficaz na transmissão a longas distâncias. Isso foi trazido ao mercado pela Westinghouse Electric Corporation. Morgan, porém, astutamente intimidou a Westinghouse a entregar os direitos da AC para J.P. Morgan General Electric, o que levou a empresa a crescer rapidamente. Morgan, em seguida, continuou a ramificar seus interesses de olho no império do aço de Carnegie. O portfólio de Morgan incluía ferrovias, siderúrgicas e minas, mas a melhor empresa integrada ao seu complexo industrial foi a Carnegie Steel Company, que resultou na criação da US Steel. 4.3. John Jacob Astor. Depois de emigrar para os Estados Unidos, John Jacob Astor começou a comercializar peles e mais tarde entrou no mercado imobiliário e de ópio. Em 1800, a sua riqueza nominal era estimada em $250 mil e à época de sua morte, em 1848, sua fortuna já tinha crescido para $20 milhões, com uma fortuna que representava 0,93% do produto interno bruto nacional da época. Astor tinha uma riqueza real estimada em cerca de $116 bilhões norte-americanos, quando se ajusta aos valores da década de 2000. 4.4. Nicolau II da Rússia. O czar Nicolau II da Rússia, nascido em 1868 como Nikolai Alexandrovich na casa de Romanovich. Ele foi o imperador do Império Russo de 1894 até a Revolução Russa de 1917, quando ele tinha cerca de 48 anos de idade, em 1916. A sua riqueza foi avaliada em cerca de $881 milhões, o que equivale a $290 bilhões em valores atuais. Nicolau II é considerado o monarca e o chefe de Estado mais rico da história. Posteriormente, Nicolau passou também a ser considerado o mais rico santo da história, depois de ele e sua família terem sido declarados mártires pela Igreja Ortodoxa Russa, após o assassinato de todos pelos bolcheviques em 1918. 4.5. Cornelius Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt ganhou sua fortuna com o transporte marítimo e ferroviário. Seu patrimônio líquido de $105 milhões em 1877 era equivalente a 1,15% do PIB, 1,15% do PIB anual dos Estados Unidos, na época, com um valor real estimado entre 143 bilhões e 178,4 bilhões de dólares, ajustados aos valores da época de 2000. Vanderbilt é considerado um dos norte-americanos mais ricos da história do país. 4.6. Andrew Carnegie. Andrew Carnegie nasceu em Dunfermline, na Escócia. Antes de emigrar para os Estados Unidos, fundador da Carnegie Steel Company, a maior siderúrgica do aço e ferro dos Estados Unidos até então. Carnegie fundiu sua empresa, a US Steel, e vendeu a sua parte por $492 milhões americanos em 1901, capitalizada em $1,4 bilhão na época. A US Steel foi a primeira empresa a valer bilhões de dólares no mundo.
Em seus últimos anos de vida, o patrimônio líquido de Carnegie era de 475 milhões de dólares americanos, mas até o momento da sua morte em 1919, ele havia doado a maior parte da sua fortuna para instituições de caridade e outros empreendimentos filantrópicos e tinha apenas 30 milhões de dólares em sua fortuna pessoal. Os centenas de milhões de dólares de Carnegie representavam cerca de 0,60% do PIB anual norte-americano e tem um valor real estimado em entre 75 bilhões e 297,8 bilhões de dólares, ajustados aos valores da década de 2000. 4.7. John D. Rockefeller. Em 29 de setembro de 1916, John D. Rockefeller tornou-se a primeira pessoa a alcançar uma fortuna pessoal nominal de $1 bilhão. Rockefeller acumulou sua fortuna através da Standard Oil Company, empresa petrolífera da qual era fundador, presidente e acionista majoritário. No momento de sua morte, em 1937, estima-se que o patrimônio líquido de Rockefeller era de 392 bilhões de dólares, ou 663,4 bilhões de dólares, ajustados aos valores do final da década de 2000. Segundo estimativas, sua fortuna pessoal era equivalente a 1,53% do PIB anual total dos Estados Unidos na época. Ao considerar o valor real de sua riqueza, Rockefeller é amplamente considerado a pessoa mais rica da história. 4.8. Mir Osman Ali Khan. Dos 7 Nizams que governaram o estado de Hyderabad, na Índia, entre 1720 e 1948, o mais rico foi o último, Osman Ali Khan, que chegou a ser considerado a pessoa mais rica da Terra. Seu retrato apareceu na capa da revista Time em 1937. Ele tinha sua própria casa da moeda e imprimia sua própria moeda, a rúpia de Hyderabad. Além de possuir um vasto tesouro privado, estima-se que seus cofres continham 100 milhões de libras em barras de ouro e prata, além de um adicional 400 milhões em joias. Entre elas estava o Jacob Diamond, avaliado em cerca de 100 milhões de libras em 2008, e utilizado pelo Nizam como peso de papel. Havia também outros tesouros, pedras preciosas, pérolas, o suficiente para pavimentar a Piccadilly Circus, centenas de cavalos de corrida, milhares de uniformes, toneladas de regalias reais e uma dúzia de Rolls Royces. 4.9. Dom Simão Iturri Patinho. Dom Simão Iturri Patinho, nascido em 1862, morreu em 1947. Foi um industrial boliviano. Ele assumiu minas de estanho na Bolívia e fundições na Inglaterra e na Alemanha. Na década de 1940, ele controlava o mercado internacional de estanho. Durante a Segunda Guerra Mundial, Patinho era considerado uma das pessoas mais ricas do mundo. 4.10. Henry Ford. Henry Ford foi um engenheiro automotivo, empresário norte-americano e fundador da Ford Motor Company. Através de sua concepção do Ford T e do emprego da rápida linha de montagem nos meios de produção, ele foi capaz de reduzir o preço base do seu produto, conquistando assim um mercado mais amplo. Seus maiores ganhos são registrados aos 57 anos, e ele morreu com 83, em 1947, com um patrimônio líquido estimado em 188,1 bilhões de dólares, ajustado à inflação e ao valor do dólar em 2008. 4.11. Sam Walton. Sam Walton é um dos fundadores da maior rede varejista do mundo, Walmart. Seu patrimônio líquido era de cerca de 29 bilhões de dólares em 1981, o que equivale a 70 bilhões de dólares
em valores de 2010. 4.12. Bill Gates. Bill Gates singularmente acumulou a maior fortuna nominal em toda a história através de corporação de tecnologia de informática, a Microsoft. Em 1999, sua fortuna foi estimada em 101 bilhões de dólares. Em 2007, seu patrimônio líquido caiu para 82 bilhões de dólares. E em 2011, a sua fortuna era de 51 bilhões de dólares americanos. A extensa doação para a caridade é a principal causa da queda da riqueza de Gates. Em termos de valor real, ele é provavelmente um dos 10 norte-americanos mais ricos de toda a história. Gates é considerado uma das 10 pessoas mais ricas de todos os tempos. 4.13. Carlos Slim. Carlos Slim Helú, 28 de janeiro de 1940. É um magnata, investidor e filantropo mexicano. Slim foi classificado pela revista Forbes como a pessoa mais rica do mundo entre 2010 e 2013. Suas extensas participações em um número considerável de empresas mexicanas através de seu conglomerado, o Grupo Carso, acumularam negócios nas áreas de comunicações, tecnologia, varejo e finanças. Atualmente, ele é o presidente executivo-chefe das empresas de telecomunicações Telmex e América Móvil. Esta última, que em 2010 foi a maior operadora de telefonia móvel da América Latina, responsável por cerca de 49 bilhões de dólares da riqueza de Slim no final de 2010. Suas participações societárias em maio de 2013 foram estimadas em 70 bilhões de dólares. Com base nesses princípios e devido a essa atual situação existencial em que a humanidade se encontra, envolvo as novas e mutantes formas de opressão, ignorância e escravidão cultural, social e ambiental que impera na moderna, virtual e industrial tecnológica sociedade capitalista. E devido ao medo e do desespero que nos apodera, retratando que a maneira de como estamos vivendo é totalmente homicida e suicida perante aos nossos recursos naturais, onde cada vez mais poluímos e desperdiçamos as águas, degradamos o nosso ambiente e geramos lixo em quase tudo que vestimos. Utilizamos e nos alimentamos, além de toda a ignorância em inúmeras faces do cotidiano sócio-cultural, ambiental, humano, gerando tendências violentas e diversificadas para o crime, miséria, terrorismo, consumo de mortíferas drogas, doenças, imoralidades e agressões físicas, psicológicas, verbais e mentais. Sexualidade depravada e infelicidades que agora são tão comuns no nosso sistema socio-virtual de vida, em que os fatores desses relatos nos mostram que cada vida humana que nasce no mundo hoje é mais um agente para crescer o nosso estilo existencial, que é totalmente insustentável, destrutivo e prejudicial à vida do nosso habitar e de todos os seres vivos que habitam nele, inclusive as nossas próprias vidas. Que se faz presente o seguinte livro, o que é o segredo dos segredos e o mistério dos mistérios, em que ao longo das gerações foram ocultos da grande maioria da humanidade. Chegamos então ao capítulo 1, Eu Sou. A vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa o Criador Todo-Poderoso em ação. Devido ao desconhecimento de como aplicar o pensamento, sentimento, os humanos interrompem a passagem da essência de vida. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição com toda naturalidade, em todos os seus momentos e emoções. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. É indiferente para a própria vida, se vós utilizais ou não destes benefícios, mas eles continuam surgindo mais e mais para manifestar sua perfeição
sempre com um impulso vivificador que lhes é inerente. Eu sou. Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado destas duas palavras. Quando dizeis eu sou, sentindo profundamente, contatais a fonte da vida eterna, para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso. Assim, abris amplamente a porta para o seu fluxo natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a comporta que gera o fluxo desta magna energia. Eu sou. É a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente infinitas vezes a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado em qualquer lugar do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é eu sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. O estudante que busca, ao tentar compreender e aplicar estas poderosas leis, tem que manter estrita vigilância sobre seus pensamentos e atitudes, porque quando se pensa ou diz não sou, não posso, não tenho, está sufocando a magna presença interna, mesmo que inconscientemente, de forma tangível, como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém impedindo sua respiração. A diferença desse gesto na forma externa é que podeis, com o pensamento, governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter e não poder, coloca em movimento a energia ilimitada, que continua atuando até que seja anulada e transmutada sua ação. Isso mostra o enorme poder que tendes para qualificar, ordenar e determinar a forma em que desejais que atue a grande energia de Deus. Digo-vos, amado estudante, que dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegraria vosso corpo, enquanto pensamentos ignorantes, lançados sem controle, travam a roda da reencarnação indefinidamente. A humanidade deve ser informada que as pessoas morrem e reencarnam, na maioria das vezes, nas cidades onde moravam, porque constituíram raízes que as atraem ao mesmo lugar. O estudante que busca, ao reencarnar, deve dar a seguinte ordem: na próxima vez, nascerei em uma família de luz. As portas do progresso lhe serão abertas imediatamente, tão só pela sinceridade deste pedido. Enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado e dissolvido, o mesmo continuará inesperado, per secula seculorem, por disposição do próprio indivíduo. Vede então quão importante é que saibais o que estáis fazendo ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente estareis empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, o eu sou. Compreendei, não se trata de apenas uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de eventual exagero. Trata-se do mais alto princípio da vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos primeiro que toda forma de vida consciente de si mesma expressa o eu sou, que é muito mais do que o simples eu existo. Em seu contato com o exterior, com atividade incorretamente qualificada, o estudante pode aceitar coisas inferiores ao eu sou. Amado discípulo, quando dizeis eu estou enfermo, deliberadamente invertes a perfeição que contém o processo vital. Estais batizando com algo alheio o que o eu sou não possuiu. Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou falsos conceitos que deterioram até a atmosfera
que a rodeiam. Devo então repetir que, quando anunciais estou enfermo, enunciais uma flagrante mentira com relação à divindade. Ela, o eu sou, jamais conhecerá a doença. É sempre plena de saúde e vida. Peço-vos, amado estudante, em nome do Pai e da Mãe de toda a criação, o grande Espírito Todo-Poderoso, que move em todas as coisas visíveis e invisíveis, que cesseis de empregar falsos termos em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade enquanto os continueis usando. Sempre insistirei para que verdadeiramente reconheçais e aceitais que a magna presença do Criador, Pai, Mãe, Filhos, eu sou, pois assim não tereis mais condições adversas. Suplico em nome do mais alto dos altos, que cada vez em vós encontreis dizendo que estáis doente, pobre ou em situações adversas, instantaneamente invertais esta condição fatal, declarando mentalmente com toda a intensidade de vosso eu sou, que tem saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. Cessai de dar poderes a condições externas, a pessoas, a lugares, ferramentas, a coisas, pois somente o eu sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um e em todas as partes. Quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes o Criador, o Todo-Poderoso em ação, atuando em sua vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai-vos constantemente, eu sou vida, opulência e verdade, já manifestadas em mim. Assim, lembrai-vos desta presença invencível, mantendo a porta aberta para que ela, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Excluí de vossos pensamentos a crença de que, se continuais a usar decretos errados, de alguma maneira a vossa vida melhorará ou manifestará coisas boas. É impossível que isto aconteça. Nos pastos, usam-se ferros para marcar as reses. Eu gostaria de poder marcar-vos com um outro ferro, o ferro incandescente do amor, que fixasse em vossa consciência o eu sou, e que não pudesseis fugir do uso constante dessa grande e gloriosa presença que sois. Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veementemente que não é verdade, que aceitais somente a presença do Criador e a sua perfeição em sua vida. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fazeis com que elas se expressem e se manifestem em sua vida. Isto é uma lei comprovada plenamente. Hoje a ti concedo para libertar-te. Entre vós há a crença de que é suficiente apenas não acreditar na antiga ideia de bruxaria para estar livre dela. A bruxaria não é senão o incorreto, o uso dos poderes espirituais. Ela é constituída pela inversão dos poderes usados para o bem. Hoje em dia, bruxarias são empregadas por inúmeros políticos, líderes religiosos, empresários corporativos e midiáticos, celebridades, autores, cantores e atores, usando o poder mental qualificado para mudar, moldar e implantar comportamentos e opiniões alheios à naturalidade e perfeição de toda a criação harmoniosa. Se essa força, usada em sentido inverso por aqueles que ocupam cargos políticos, cargos públicos, religiosos e de poderes financeiros, fosse empregada desta forma positiva, não somente os libertaria, como também preencheria o mundo político, religioso e artístico de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação do único poderoso Criador predominaria em todos os momentos. Como aconteceu com as grandes civilizações antigas, assim acontece hoje. Aqueles que mal
que usam mal o poder da mente, ausentam a harmonia, a encarnação após a encarnação, exorto a que estabeleçais o seguinte propósito: eu não aceito, nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não provenientes de Deus, do bem e do meu eu sou. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai-vos várias vezes ao dia e aquietai-vos. Acalmai vosso ser externo. Isso permitirá que vós suprais com a devida energia. Aprendereis a ordená-la e a controlá-la, para que ela, vossa energia, esteja calma. Aquietai-vos, enfrentando os pensamentos que surgirem em tua mente e os sentimentos que predominarem em seu coração, elevando-os à altura do teu eu sou. O estudante que busca deve estar alerta para reconhecer os seus próprios erros. Não deve esperar que alguém aponte os seus defeitos, mas se assim acontece, deverá aceitá-lo com humildade. Deve examinar-se e eliminar tudo aquilo que não seja perfeito e harmonioso no seu caminho. A forma de conseguir esse objetivo é declarando que não se tem hábitos que não estejam em total harmonia com a fonte criadora. Logo, sendo eu criação da grande e poderosa, perfeita perfeição, sou sua forma individual perfeita. Esse pensamento traz uma libertação universal, existencialmente, que seria impossível de conseguir de qualquer outra forma. Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós. Deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. Antes de queixar-vos das coisas que experimentais em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas podem ser transmutadas. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais quereis livrar-vos. Não deveis lembrar daquilo que não deu certo. Não é maravilhoso que depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais em pouco tempo extirpá-las, conquistando a liberdade através de teu próprio esforço? A forma mais rápida de conseguir esta conquista é empregando o humor, a sensação leve que dá alegria, permite maravilhosas manifestações na manipulação dos sentimentos. Se vos empenhais em invocar a lei do perdão, podeis assumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora e sereis verdadeiramente livres. Deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença do Todo-Poderoso, agindo. Quando sintais desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com toda a força interior para consegui-lo, mesmo que não presencieis a manifestação imediata. Não vos preocupeis, pois os frutos virão inevitavelmente. O trabalho de um mestre é que o discípulo compreenda o que significa aceitar. Aquilo que o indivíduo aceita estipula as mudanças que ele fará em sua vida. Se ele prende sua atenção em uma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela, identificando os erros e substituindo-os pelos elevados conceitos mostrados na senda da verdade. Quando a mente aceita alguma coisa ou condição, está decretando mudanças em seu mundo interior. Por acaso, acreditais que um homem que vê uma perigosa serpente caminha deliberadamente para ela, permitindo o bote? É claro que não. Pois é isso que fazem os discípulos quando permitem que sua atenção retorne aos antigos problemas. A atividade interior governa de acordo com o plano da perfeição. A atividade exterior, quando a deixamos agir desgovernada, sempre nos conduz ao erro. Quando um quadro construtivo se ilumina em vossa mente, torna-se realidade. E essa realidade surge sempre que mantiverdes esse quadro em vossa lembrança. Sabei que é possível fazer tão consciente a presença do Criador eterno,
que, a qualquer momento, podereis ver e sentir a sua radiação, derramando-se plenamente em vós. Para tudo o que não quer, o estudante demonstra a confiança no mundo exterior. Por isso, para que se concretize o que ele deseja, deve confiar na materialização do que já foi elaborado no plano espiritual. Deve sempre acreditar em si mesmo, colocando em prática esses ensinamentos, intensificando essa atividade. E aqui nós encerramos o capítulo 1. E obrigado por você vir até aqui. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado.